Hoje nós vamos conversar sobre as adversidades numa situação de apresentação, que é aquilo que todo mundo sonha que nunca aconteça nada, mas quando acontece, e eu estou com um convidado queridíssimo que eu adoro, que é o Renato Casagrande, um grande profissional, e já tem o nome dele, esse grande aí, e acaba trazendo uma experiência que vai somar muito a tudo que a gente tem conversado. E você, deixa eu falar para o pessoal começar falando que você foi a torturadora comigo, porque quando eu comecei, todo mundo sabe que a gente não gosta de ver no vídeo, né? É uma coisa horrível. Aí depois que eu vi que muitas pessoas que eu conheço não querem assistir no vídeo, eu vou pegar o exemplo do Jô Soares, que dizia que nunca se via, e aí tem vários artistas que não se veem, né, nem nas novelas, às vezes não conseguem se ver por causa da crítica que a gente tem sobre a gente. E eu lembro que a parte mais doída que eu tinha nas sessões contigo era quando você me colocava para eu me ver e ainda por cima você me criticar. Além das críticas que a gente já tem, você ainda colocava as críticas que nem eu tinha percebido. Isso que é mais duro, né? Momento, você me destruía positivamente, no sentido de é preciso desconstruir para reconstruir, né? E eu lembro que eram momentos assim, de tortura para mim, né? De me assistir, e ainda tenho dificuldade muito grande, não gosto nem de me ouvir também. Mas você sabe, Renato, que esse é o primeiro ponto que a gente vai tendo que quebrar de objeção, né? Porque você começa a pensar assim, como é que eu vou avançar se eu não consigo ver que as coisas estão erradas, né? Eu tinha assumido recentemente a pró-reitoria na Universidade Positivo. A pró-reitoria acadêmica, trabalhava diretamente com o Oriovisto Guimarães, que é nosso senador, que ele era o presidente do grupo e também reitor da universidade. Eu tinha sido assessor dele e eu assumi a pró-reitoria com um grande desafio. O primeiro grande projeto da pró-reitoria era lançar a Escola de Negócios da Universidade Positivo. E aí seria um evento que coincidiu bem na época que o Positivo lançou teatro, inaugurou teatro, então era um momento de alta do Positivo, não sei se vocês lembram, mas o Positivo lançou Expo Unimed, primeiro transformou-se em universidade, Nossa, depois lançou grandiosa, trouxe sua carreira para inaugurar o teatro, aquela Expo, e a Escola de Negócios eram cinco digamos assim, fatos grandes que o Positivo estava lançando. A universidade, na sequência, o Expo Unimed, o teatro, a escola de negócios, e agora não lembro mais alguma coisa que eu não lembro qual que é. Eu sei que eram 5 grandes eventos, e eu era responsável por um dos eventos, que era a escola de negócios, porque eu acumulava a pró-reitoria acadêmica e também a direção da escola de negócios. Aí nós convidamos o Max Guerin para fazer a palestra de abertura, e estavam naquele teatro Positivo, o pequeno auditório que cabe em 800 pessoas, que muita gente, todo mundo conhece, nós reunimos a nata da sociedade, empresários, todos, né, políticos, né, eram convidados especiais, um coquetel para lançar, que fazia parte daquela comemoração do Positivo, daqueles fatos. Então, eu fiquei com esse fato da Escola de Negócios, e há uma grande responsabilidade daí. É claro que eu corri para a Cida, porque eu já fazia muitos discursos e palestras, aí eu preciso contar, muito na improvisação. Eu tinha sido diretor da UPET muitos anos, então fazia discurso de formatura, mas eu nunca me sentia muito à vontade. Confesso a vocês, então, quem está assistindo, olha, gente, você pode fazer, eu não me sentia, sabe aquela crítica que a gente tem com a gente mesmo, as pessoas vinham e me davam, não, foi ótimo aqui, mas eu sabia, até hoje eu sei, quando eu termino uma apresentação, eu dou uma nota para mim. Eu sei que tem dias que a gente está melhor, tem dias que não está melhor, tem dias mais inspirado, dias menos inspirado, tem dias que a plateia te ajuda, tem dias que a plateia não te ajuda, e tem fatores que eu não sei explicar o que é. Tem dias que está iluminado, tem dias que não está tão iluminado, mas tem que estar preparado. Eu coloco o seguinte, uma coisa é estar iluminado, outra coisa é ter sorte, outra coisa é contar com a plateia, tudo isso é importante, mas se você não estiver preparado, aí sim a coisa ferrou. E por isso que eu sabia da responsabilidade, eu falei, não, eu vou buscar um preparo, e aí me indicaram, tem que ser a melhor, e a melhor é a Cida Estir. Então, vou fazer propaganda para você, depois eu quero... isso daí. Tem que ser a melhor é a Cida Estir, porque afinal de contas, todos os comunicadores, ela prepara todos, não sei o que lá, e aí lá fui eu para a Cida Estir,
com o grande desafio, né? Então começa com o tal do platracrá, bredegré, aquela coisa, e eu queria mesmo era o discurso, né? Mas nós tínhamos um prazo para o discurso e ela tinha que soltar a língua, aquela destrava lá, trava-língua, aquelas coisas que fundamental que é. Até hoje eu uso, nunca mais deixei de usar. Eu vou dar uma entrevista na rádio, primeiro, destravar a língua. Esquece tudo e aí vai. Vai igual o aquecimento da academia lá que eu faço. Mas tem que voltar urgente com você. Você sabe que essas coisas a gente não pode parar. É igual dieta, a gente não para nunca. A gente esquece que está em dieta, mas depois a dieta é uma coisa meio eterna, embora que a gente na quarentena abandonou um monte. A academia é a mesma coisa. Eu acho que essas questões... Um cantor, um músico nunca para de ensaiar. Eu acho que quem lida com a voz... Dá para reciclar, né? Porque você cria novos hábitos e aí vai, né? E você vai mudando. Eu acho que eu estou totalmente diferente, mas eu estava comentando agora que fui convidado para ser comentarista da Rádio Jovem Pan Nacional, então, ser articulista, os comentarista. Os desafios são maiores e aí tem que ser... Eu estava ontem na Record News, entrei ao vivo no Jornal da Record Nacional 2 vezes. Então, a hora que você vai para um cenário nacional, porque você está falando, às vezes, o presidente da República pode até ter ouvindo, é uma coisa muito louca isso, né? A CBN Madrugada Nacional, quer dizer, você não sabe aonde chega, né? E não sei só nacional, hoje tudo, porque tudo fica gravado. Antigamente, você queria esconder o arquivo, né? Tem certos arquivos que antigamente, assim, ainda bem que passou, mas hoje em dia nada passou, tudo permanece. Gravou, por isso está tudo gravado, está tudo na rede, e isso deixa a gente muito mais exposto. Então, nós tínhamos que nos preparar muito antigamente, a gente tem que preparar muito mais agora. Então, ao momento que a gente... E aí, deixa eu voltar a contar a minha história, senão eu fico falando demais. Eu preparei tudo, daí a Cida me explicou lá, pegar o texto, com aquelas barrinhas, eu lembro tudo. Aqui tem que ter a pausa, que não é a vírgula. Mas vou fazer um parênteses para contar o seguinte, que você tinha uma estratégia, você falou, Cida, o que eu preciso é o seguinte, eu tenho que pegar esse texto e eu quero fazer a leitura. Então, ele combinou assim... Eu não quero parecer que eu estou lendo. Eu não quero parecer que eu estou lendo. Aquela história que ontem, até na live de ontem, eu falei sobre o uso do teleprompter e tal. Ele falou, não, eu quero ler muito bem. Eu falei, Renato, você tem que dominar esse assunto. Não vá achando que esse teu texto vai te segurar, porque ele não vai. E aí foi, né? É importante isso, porque eu sempre gostei mais de falar no improviso do que... Considerando que improviso não é o que vem na hora, improviso é preparo. Você sabe que improviso é o preparo, mas eu gosto de falar, de preferência naturalmente, é uma coisa que se vai desenvolvendo com o tempo, essa capacidade, que soa mais natural, mas tem momentos e momentos. Sim. Eu acho que numa situação dessas, porque esse improviso natural... esse improviso é muito formal o evento, então, um evento formal, ele exigia um discurso formal. Com certeza. Não podia ter um deslize, um erro, e o discurso escrito, ele te dá uma certa garantia que se você seguir, pelo menos, eu pensava assim, na pior das hipóteses, eu leio, mas pelo menos o conteúdo vai estar aí. Agora, imagina aquela história do branco lá, essas coisas todas que o pessoal fala. Mas, resumindo, eu preparei todo aquele discurso, mas eu sabia, e você sabe que eu sabia, porque eu fazia com você o discurso já quase sem olhar no papel. Sim, é isso que a gente treinou. De novo, você treinava comigo, e eu fazia o discurso para você, e você vai para frente do espelho, eu voltava. E chegou o grande dia, né? Aquela coisa que você eu pus a minha roupa, meu terno, bababá, e daí você tem que fazer ainda todo o relacionamento político, né? Aí todos aqueles políticos, você não lembra se estava governador, estava Max Geringer, aquela coisa toda, né? E Ouro Visto Guimarães, todos os sócios do Positivo, todo mundo no gargarejo, né? Assim, né? Daí chegou o grande momento, que aquele mestre de cerimônia que também já dá medo. O mestre de cerimônia, ele põe aquela voz, né? Porque geralmente mestre de cerimônia são locutores, são jornalistas profissionais. Então, quando ele coloca aquela voz de mestre de cerimônia, já dá um susto, assim. E aí chamam... Para-brisa! Você não anda, é o teu coração que está andando. Eu parece que eu fiquei lá na poltrona e o meu coração que foi. São momentos que eu não lembro nem como que eu pisei assim. E o duro é que você não pode mostrar que está nervoso. Então, eu fiz todo um exercício anterior. Quer dizer, você está nervoso, mas não pode estar nervoso. Você não pode, claro. Então, isso eu fiz na programação neurolinguística, que eu fazia aquele círculo
eu escolhi uma música que era da Marisa Monte, e que eu mentalizava a música da Marisa Monte e fazia um círculo de poder, assim, lembrando dos momentos que eu tinha ido bem nas minhas falas, porque essa é uma questão interessante. Se você conseguiu ir bem em algum momento, que as pessoas te elogiavam, você tem que deixar aquela âncora positiva para... eu consegui, eu consigo, eu tenho condições, eu vou sim, né? E daí eu fazia aquela... Hoje eu não preciso fazer mais isso. Engraçado que já passou. Porque as memórias já estão muito positivas, né? Muito positivas, então... Mas era muito novo, então eu fiz aquele... Às vezes eu me trancava num cantinho de fazer aquele círculo, às vezes, e fazendo o exercício lá de destrava a língua, tudo, porque você tem que fazer tudo escondidinho no banheiro, né? E daí fui lá. E tem que lembrar que o bastidor, quando você está num evento desse, o teu bastidor tem que ser uma hora antes, porque no início do evento você tem que estar conversando com as pessoas. Politicamente, você não pode... Nem as pessoas sabem o que você vai falar, porque as pessoas nem sabem como que é o cerimonial. Você está lá recebendo as pessoas, eu era anfitrião, recebendo as pessoas, mas a minha cabeça estava lá no discurso, mas eu tinha que estar lá. Como que tá? Que bacana, que bom que você veio, que legal. A cabeça estava ali, né? Só pensando... meu Deus do céu, meu Deus do céu. E chegou o grande momento. Eu vou lá para outra coisa. Uma coisa é falar com o microfone na mão, outra coisa é ir para o púlpito. O púlpito exige a formalidade. Era no púlpito. Eu gosto mais eu sou mais descontraído, eu gosto mais de andar no palco, eu gosto da leveza, né? Coisa de professor. Mas naquele momento eu não era o professor, eu era pró-reitor, eu era autoridade, eu era o diretor da escola. Eu tinha que ir para o púlpito. Então, houve uma fala do Oriovisto Guimarães como presidente do Grupo Positivo, uma fala curta, em sequência era a minha fala, depois vinha o Max Guedes com a palestra. Então, a minha fala era a fala principal do evento, porque o Max Gehring era o atrativo. As pessoas sempre colocam um palestrante para poder chamar a plateia, para chamar público. O Oriovisto fez uma fala institucional do Positivo, mas a explicação de todo o evento era meu. As informações, amarrar o comprometimento das pessoas era por minha conta. Então, tinha que ser perfeito lá. E também era a minha primeira grande avaliação do sócio do Positivo. Tudo junto, gente. Era uma avaliação minha no maior evento que eu tinha participado, era uma avaliação minha como pró-reitor, os meus desafetos também estavam lá, porque você sabe quando com a liderança tem afetos e desafetos, porque quando você ocupa um cargo, as pessoas, no primeiro momento, um percentual gosta de você de graça, um percentual não gosta de você de graça, e um percentual tá em cima do muro para ver onde que lado vai. Então, eu ainda era novo no Positivo, então eu não tinha, e tinha até um preconceito, porque eu tinha vindo da UPET. E o Positivo está num posicionamento superior ao PET em termos de mercado, marca, um carinho não é pelo PET, mas posicionamento de marca. Muito estratégico da Universidade Positivo, né? Então, você estava ali, eu penso que ali era o teu momento, era o ápice. O ápice. Veja como é interessante, porque num determinado evento, tudo isso se torna em evidência, né? Ou seja, eu tenho, porque todas as minhas responsabilidades. É muito peso. E quem trabalhou com o Oriovisto Guimarães, todos que trabalham com o Oriovisto Guimarães sabem do que eu estou falando, e quem não trabalhou, desejaria que se trabalhasse, porque é um grande professor. Adoro ele, é uma pessoa que tem um carinho enorme, mas ele é muito rigoroso. Não é à toa que o Positivo chegou onde chegou. Ele é muito rigoroso. A tal ponto de... Abrir um parênteses, que eu vou contar essa história, ele pegar um dia e escrever um artigo para a Gazeta do Povo, e eu escrevi muito rápido aquele artigo, que tanta coisa como pró-reitor, e nós fomos para uma avaliação, a gente fazia uma reunião para avaliar a página que o Positivo tinha na Gazeta do Povo. Toda terça-feira. E eu lembro que ele pegou aquele artigo e deu para todos os pró-reitores, toda aquela equipe leu o artigo. Imagina, vamos ler o artigo do Casagrande para avaliar. Aquele silêncio absoluto, todo mundo, 10 pessoas lendo teu artigo. Então, você fica, estou abrindo um parênteses, como que ele é exigente. Quando terminou o artigo, ele falou, está péssimo, horrível. Todo mundo, está horrível. Então, as minhas análises do vídeo era fichinha perto disso. Não, quem passou pelo Oriovisto é fichinha. Mas é um grande professor, tanto que... Mas, ao mesmo tempo, ele fazia isso porque ele está me formando. Mas a gente ia no Bike Barigui andar discutindo livros de filosofia. Uma boa parte da minha biblioteca, que é assim, são livros que eu ganhei do Oriovisto. Ele me formou muito. Então, mas aquele dia era um grande teste. Tudo estava junto, como você falou. Bem, começamos lá o discurso, tudo perfeito, e eu combinei assim, eu tinha um colega meu que era o Francis Meneghetti, que é professor da
a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que na época ele trabalhava comigo, e ele ficou lá nos slides, e eu ia fazer o discurso, e entraria só o slide da imagem, por exemplo, vamos ter uma nova estrutura, daí vem aquela imagem linda da escola, só com fotos, assim, sabe? E eu lembro que você preparou uma apresentação super bonita, era assim, linda, impacta, para aquela época era impactante, mas era tudo cronometrado, porque ele estava com o meu discurso aqui, que ninguém sabia que eu estava lendo. O meu discurso aqui eram, acho que umas 4, 5 páginas. Aquele discurso aqui, que era um discurso meio longuinho, porque explicava toda a escola de negócios. O passo a passo da escola. Passo a passo, tudo aquela coisa. Mas eu começo assim, acho que deu 2, 3 minutos, quando eu começo, que deu aquele aquecimento assim, que eu comecei a me soltar. Meu coração já estava voltando para o lugar. Quando começa a voltar para o lugar, começou entrando aqueles slides certinho, tudo, porque eu via aquela tela, as 2 telas assim, e eu tava com o retorno, eu via que estava certinho. Todo o movimento, eu falava assim, porque é importante ter emoção. Daí vinha uma foto de emoção. Porque exemplo, tava tudo aquela coisa tipo padrão Globo. Uhum. Você me dizer que o padrão Globo, assim, tudo meio perfeitinho, assim, tinha que ser, até porque vai lançar uma escola de negócio, tinha que ser. Quando tudo começou a funcionar bem, cai a luz. Ai, meu Deus, apagou a luz. Total, gente. Total, um breu, assim. Quando cai a luz, você só ouvia aquele barulho da tela, brum, subindo aquela tela automática, porque ela desligava, subia. Caiu toda a luz, um silêncio absoluto, ninguém fez nada. Um silêncio mortal. Assim, e você assim... Eu parado, porque no primeiro momento eu fiquei em silêncio gelado, aquela vai voltar, mas eu sabia que mesmo que voltasse, até voltar a tela, voltar não sei o que lá, mas eu fiquei assim um pouquinho, e olho visto, gastou uns segundinhos, ele falou, Casagrande, continue. Você veja, porque ele sabia, porque se você parasse ali, as pessoas iriam sair, até você... Não sair, estava aquela questão de sair do local, porque era uma sensação até claustrofóbica, porque estava aquele teatro sem uma luz, não sei por que não acendeu a luz de emergência, nada, nem lateral, aquela escuridão que eu não via nada na frente, que não tem janela, não tem nada, nada, era uma escuridão total, eu ali na frente, e ele falou, Casagrande, continua. Era o meu chefe, era o presidente da universidade, era o dono de tudo aquilo lá, ele não perguntou para mim se está preparado para, ele já sabia, tá. Só que eu estava preparado com o quê? Com um papel. E cadê o papel? Então, não tinha papel, não tinha slide, nem microfone. Eu só lembro que eu falei assim, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Todo mundo, sim. Nossa. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Eu poderia recuar e falar. Eu poderia recuar e dizer assim, eu não vou continuar, porque eu pensei, a hora que eu continuar, eu não posso parar mais. Porque eu posso desistir de não continuar, dizer, não estou ouvindo, não sei o que lá, não consigo. Aí eu posso até sair queimado por não continuar. Agora, a hora que eu começar, e se eu tenho uma justificativa que é a luz. A hora que eu começar, se eu errar ou fracassar, o fracasso não é da luz, vai ser meu. Mas eu tive segundo. Mas aí veja, se você não tivesse se preparado como você se preparou, você não tinha nem dúvida. Seria dizer, a Suzy falou que ela teria desmaiado. A vontade de se jogar no chão mesmo e falar. É tudo. Imagina que você sabe a nata que estava te assistindo e a expectativa que se criou naquele momento. E aí eu decidi continuar. Estão me ouvindo? Estão. E é um fato que até hoje eu guardo para todos que estão assistindo aqui. O meu cérebro se dividiu em 2 partes. Exatamente, eu lembro assim. Uma parte, gente, era o que eu tinha que falar, portanto, eu tinha o comando. Mas a minha preocupação é que eu também tinha que saber o que viria depois, porque antes eu tinha segurança do papel, que eu tinha a página 1, a página 2, eu não tinha mais as páginas. Então eu tinha que saber que a hora que eu começasse a declamar poesia, por exemplo, eu tenho que saber todas as estrofes. Eu não posso mais, eu não podia mais cometer o risco de não saber. E eu tinha estudado tanto que foi uma coisa assim, eu comecei a falar e aí eu digo que eu fui inspirado. Foi um momento assim, é um dos maiores momentos da minha vida. Porque eu comecei a fluir aquela minha fala, gente, perfeita, sem um papel, com uma dicção boa, com uma dicção correta, com uma calma, que eu não sei de onde que veio, com uma calma, com uma tranquilidade, e aquele silêncio absoluto da plateia, absoluto, que eu não conseguia ver nada se alguém estava me assistindo, não, só eu falando aquela escuridão, eu podia fechar os olhos e falando um texto técnico, um texto de apresentação, não improvisei nada, era tudo que estava lá. Gente, foi
eu não sei quanto tempo foi, porque foi uma folha, 2 folhas, e a luz não voltava, e eu continuei falando, e quando a luz volta, voltou a luz, eu não parei para dizer voltou a luz, é como se fosse tudo automático. A luz voltou, continuava aquele pessoal falando, eu continuei falando sem microfone, alto, de repente o microfone voltou, eu baixei a voz, a minha voz entrou, a tela desceu, e o Francis foi fantástico, porque naquele momento ele pegou os slides e foi, pulou todos que eu tinha falado, e chegou lá no penúltimo slide que estava encerrando, e eu falei assim, ó, por isso, essa nova escola, e entrou a foto da nova escola. Nossa! É de arrepiar, assim, sabe? Parecia que era uma coisa combinada aquilo lá. E quando eu terminei de falar, eu fui aplaudido de pé, que eu não era, imagina, um discurso não era para aplaudir de pé, e foi um momento tão diferente na minha vida, que as pessoas faziam fila para me cumprimentar e falavam assim, o líder tem luz, a escuridão, o líder não tem escuridão, porque ele é a própria luz. E o Max Gehring passou, me deu o telefone dele, eu passei a conversar com o Max Gehring, porque para ele foi uma coisa inédita também. Ele falava o menino da escuridão. O menino da escuridão. E isso aconteceu, olha, eu quero depois contar para vocês, isso tudo aconteceu, voltei. Oi. Isso tudo aconteceu, e agora, esse ano passado, eu fui para Torres fazer uma palestra, não aconteceu a mesma coisa, e eu tirei de letra. Sério? Eu estava na palestra, e caiu a luz da UBRA, lá na universidade, e o prefeito ia falar, não sei o que lá, de Torres, e daí iam cancelar o evento, eu falei bem assim, ó, não cancela o evento. Eu não vim para cá para cancelar o evento, vamos para a escuridão. E eu falei, eu fiz 40 minutos de palestra no escuro, sem slide, sem nada. Eu fiz, e daí voltou a luz, eu passei a palavra para o prefeito, eu voltei e terminei minha palestra, e não preciso dizer. Aí eu aprendi o seguinte, gente: quando você está preparado, o maior e o melhor recurso é você. Não é o PowerPoint, não é o papel, não é a tecnologia, nem a luz. É você. E aí, gente, é uma coisa que eu aprendi quando eu visto: preparação. E busca profissional. Claro, você dança nessa hora, né? Mas olha, eu vou te dizer, Renato, todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu lembro desse dia, de uma forma, foi um dos momentos que mais me marcou, porque eu acompanhei muito de perto essa tua preparação, e você se dedicou, e você foi cada dia melhorando mais, você era dono do teu discurso. E no momento que acabou, e você me ligou, eu lembro da tua sensação, eu tinha a sensação de que você estava pulando de alegria, literalmente. Eu estava em estado flau lá, né? Você não sabe o que aconteceu, Cida, e tal. Foi, assim, muito emocionante ouvir a tua sensação no momento seguinte da tua superação. Que é o que eu falo sempre para os meus alunos, eu digo, olha, às vezes você pode querer não fazer uma determinada coisa, porque você tem medo e tal, mas você vai perder a chance de vivenciar algo que te coloca num outro lugar. Você acha que esse momento te ajudou a ser o que você é hoje, assim, depois, porque você dá palestra, você, enfim, você continuou a tua carreira fazendo muitas coisas e cada vez crescendo mais, né? Isso te deu segurança para não ter medo de nada. Lembra da história do círculo? É um dos momentos do círculo. Hoje eu falo para 3 mil pessoas, para 4. Por exemplo, agora na internet, nós fizemos um evento semana passada, deu 20 mil pessoas inscritas. Nós estamos fazendo um evento. Se tudo der certo, você vai ver, eu tenho até arte preparada. Lotamos o Maracanã. Eu quero fazer o maior congresso de educação do mundo. E vai ser daqui a ano que vem. Nós estamos fazendo Ivan Lins, a gente está fazendo um evento enorme, vai estar o Renato Feder, que é quase o nosso ministro da Educação, vai estar a doutora Ana Escobar, da Rede Globo, lá da Bem-Estar, e é um evento Instituto Casagrande, está organizando. E eu aprendi ali, gente, hoje eu não tenho medo, eu enfrento, e depois que passei por essa diversidade enorme, ao mesmo tempo que me deu um presente muito grande, eu diria para vocês, essa foi uma que eu vivi, e uma vez que também o Ataíde Ferraz, que era diretor do Cefet, na época, me colocou numa encruzilhada, hoje ele está, meu querido Ataíde faleceu, e ele ia fazer, deixa eu contar bem um parênteses, para vocês verem como que foi a primeira, não é a da luz, mas é uma preparo técnico, ele tinha nós estávamos lançando aqui com o Jaime Lerner,
a escola, o novo ensino médio, e tinham fechado todos os cursos técnicos, e estava uma brigarada do sindicato, da União dos Estudantes, porque o Jaime Lerner fechou os cursos técnicos, magistério, contabilidade, aquela coisa. Eu lembro disso. E o Ataíde era o chefe era o meu chefe, ele era o diretor do PROEM, do Programa de Ensino Médio do Paraná, na época que o Ramiro Varaft era secretário de Educação. E eu era um meninão, tinha 20 e poucos anos. E aí ele tinha uma palestra na segunda-feira, lá onde é o Museu Oscar Niemeyer, que na época era... Como que era o nome daquilo lá antes? Era um auditório? Eu não me lembro. Era um auditório, mas eu não me lembro o nome. Era um auditório e lá aconteciam eventos. Ia ser o evento o lançamento desse PROEM lá do curso técnico. E ia ter uma manifestação do sindicato, dos alunos da Uni, com um capitaço, não sei o que lá, é a segunda-feira de manhã. E ele na sexta-feira à tarde, ele me liga e diz, Renato, eu não vou poder fazer o evento, eu vou ter que viajar. Porque, no fundo, ele não queria enfrentar ele não queria aquela animosidade, ele pensou, deixa que ele é mais novo que enfrente, isso vai aprender. Coloque ele na fogueira. Lá, e eu me lembro que eu passei o final de semana inteiro sem dormir, estudando, porque eu pensei o seguinte, eu posso ser vaiado eu posso ser vaiado pelo conteúdo que eu vou apresentar, mas não pela minha apresentação, não, porque eu sou inseguro. Sabe? Porque você lida com discursos de animosidade, né? Naquele momento, eu representava o governador Jaime Lerner. Era uma fala do governador Jaime Lerner que tinha uma oposição, como hoje, tudo que você vai falar tem uma questão ideológica contrária. E eu lembro que estava um dos diretores do MEC na plateia me assistindo, fez a palestra depois, e a partir daí eu fiz 15 palestras pelo MEC, porque foi eu vou dizer um sucesso, estou dando sucesso, porque eu era muito moleque, mas eu consegui superar essa diversidade. Eu tinha uma palestra com tema sobre gerações, com PowerPoint, falei, não combina essa palestra com PowerPoint, com gerações, com essa animosidade dessa plateia. Ou seja, tem que abrir mão do plano A, entender... O plano B é você. Você tem que ter o bom senso de desapegar, né, na hora. Falar assim, o plano B é você. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que chegar lá, abandonei os slides e, é o meu conteúdo nesse momento que eu preciso... Vou com a minha força, né? Com a minha energia. Todo mundo sentadinho na plateia, todo mundo foi sentando aos pouquinhos, o meu desafio era, eu só vou parar quando essa plateia estiver sentada, porque tinha cadeira e eles não queriam sentar. O era a resistência. E eu comecei a contar da época que eu era grevista, que eu tinha acampado na época do Álvaro Dias, daquela greve dos cavalos, que eu tinha acampado em frente ao palácio. Tem um monte de história. Nossa, tem muita história convincente. Última historinha. Fui dar uma palestra. Toda pronta a palestra. Quando eu chego para dar palestra, eu olho no folder. Era uma outra palestra que tinham anunciado. A minha secretária tinha errado a palestra. E já não tinha mais tempo de mudar. Meu Deus. Mas tinha colocado lá o teu nome, mas com outro tema? Outro tema de palestra com o meu nome foi divulgado para a comunidade. Era um ginásio de esportes lotado de pessoas para um tema que não tinha nada a ver com o que eu ia falar. Eu só tive tempo de pegar a projeção lá e mudar o título da palestra, e depois eu usei todos aqueles slides com uma outra fala, porque os meus slides são muito imagens. E eu canalizei aquela palestra anterior, adaptando para tudo na hora. Tudo na hora, para que eles não entendessem que eu estava dando uma outra palestra. Porque eu tinha que ter projeção, porque é muita gente... Aqui, naquele caso, a projeção ajuda, porque tem a questão visual. Você falar 1h30 sem projeção, quem é visual sofre muito, porque o auditivo não gosta. Então, você tem que sempre respeitar isso. Acho que 40 minutos de fala, tudo bem, mas passou disso... E é um contrato, tem que ser 1h30. Aí essa questão, quem errou, não é o problema. Quem errou o título da palestra... Naquela altura já não importava mais, né? Porque o fato é que você estava numa situação que você tinha que lidar com ela, né? Nossa. Então, a diversidade é isso. Acho que o recurso primeiro é você. Então, eu preparo. E não só o preparo no script. Porque se der o plano B e o plano C, é o que não está no script, inclusive, né? Sim, mas aí, Renato, que eu vejo... A semana passada eu fiz uma semana que eu chamo de semana decisiva para destravar a comunicação. E são várias aulas, e numa delas eu falo assim, sobre um grande erro que muita gente tem quando não tem experiência para falar, de decorar um determinado assunto. E acha que vai protegido. Não, eu já tenho tudo decoradinho aqui. Mas se
você vai ingressar, se você quer se desenvolver na carreira, quer assumir a responsabilidade de compartilhar conteúdos, faça tudo nessa vida, se prepare, mas jamais decore, porque nessas situações que você está falando aí, se em algum momento você tivesse assim ido resumidamente com alguma coisa decorada, você estava morto, a tua carreira estava, enfim, ameaçada, porque você passa que você não tem competência para lidar com uma situação que exige muito mais, né? Mas ainda bem E que. você me ajudou isso, você me falava isso. Porque eu também fui como seu aluno, seu cliente, seu paciente, como que se chama, eu fui também para decorar. A gente vai com essas regrinhas prontas, a gente vai com a segurança. Você quer se salvar, né? Você quer ter segurança. Você quer a receita mais fácil, você não quer ouvir, às vezes, o que você queria dizer para mim. Eu não queria. Eu queria que você falasse, não, é só você decorar, que é fácil, é tranquilo. Você não falou isso para mim, você falou, você tem potencial, isso eu me lembro. Você me ouviu, você fez eu ler um texto para você, e você falou, você tem potencial, mas você tem que melhorar muito. Isso... Daí você nem dormiu à noite, né? Falou, ai, aí dá aquela vontade de desistir. Eu acho que isso não é para mim, para que eu vou me envolver? No início, toda vez que eu ia fazer um discurso, Cida, eu pensei, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui me comprometer? Porque quando a pessoa te convida para fazer uma palestra, por exemplo, hoje já não, porque a minha vida já é, acho que nem sei, esse ano eu já fiz presencialmente, acho que 60 palestras. Eu não parei desde o começo do ano. Você está todo dia lidando com a fala, isso que E é bacana. agora com as lives, eu tenho palestras online, tenho live quase todo para. Só não tenho porque dias que eu não quero mesmo, porque eu tenho 1000 coisas para fazer, mas que eu fechei minha agenda, mas eu tenho, por exemplo, hoje eu estou no terceiro momento, segundo, tem um pouco, tem mais um momento, tenho direto. Ontem à noite estava às 7h30, palestra para paz, palestra para liderança, tem um programa de liderança, então, muito para meu doutorado é em liderança, então e liderança é comunicação pura, né? Porque o pessoal fala de gestão e liderança, se for diferenciar, gestão é metodologia, técnica. Liderança é persuasão, é comunicação. Liderança é comunicação. Com certeza. Ou seja, não dá para ser líder sem se comunicar. Não. E, portanto, liderança no mundo complexo, o líder é complexo, tem que estar muito preparado. Então, a comunicação, e essa comunicação empática, essa comunicação de chegar, e é claro, tem que ter competência, mas tem que ser, a competência, quando você coloca a competência, a alma junto, né? Você põe... Não adianta você ser ótimo e competente, PhD ou qualquer outra coisa, mas se você não sabe se conectar. Você veja, né? Você colocou esse exemplo, na hora que apagou tudo, você podia simplesmente se colocar no papel de, tá bom, meu chefe aqui está mandando eu continuar, eu vou continuar, mas qual foi a pergunta que você fez ali na hora? Foi, vocês estão me ouvindo? Ou seja, tem conexão maior do que essa? Ó, vamos juntos para o mesmo lugar, né? E essa eu acho que é uma capacidade incrível que você sempre teve e que bom que você foi se desenvolvendo, né? Porque talvez começar com a ideia... Eu tenho uma história trágica também. Olha aí, ó. Veja, o Renato... O que é comunicação? Eu fui fazer um discurso na época da UPET, acho que nem você sabe essa história. Eu fui fazer um discurso, eu estava na formatura de uma turma de turismo. Discurso não, eu fazia o encerramento eu era diretor, então eu fazia a colação de grau, mas eu sempre encerrava com uma fala. Preparei para uma fala, e não é que quem que estava na plateia? Era o meu padrinho de batismo, que a neta dele estava na faculdade. E é um padrinho muito querido, que eu amava de paixão, e ele foi assim, ele tinha orgulho ele era do interior, então ele estava orgulhoso aqui em Curitiba, e orgulho de ver eu com aquela vestido, né? Sim, com a beca, com a vestimenta de um reitor, de um diretor, né, colando o grau da neta dele, que a história da neta dela é linda, porque é a neta de uma prima, de uma prima que engravidou com 40 e poucos anos, teve paralisia infantil, então ela é especial, e ela tem uma história assim linda da gravidez dela, que não vem ao caso agora, mas toda uma gravidez diferente na família, e eu ajudei minha prima trouxe do interior e ajudei a fazer a faculdade. E ela estava concluindo, e o meu padrinho veio, e eu fiz um discurso tão emocionado, e não é que ele se emociona tanto, que ele vai para casa e passa mal e vem a falecer. Meu Deus, Renato! Sério? Olha, claro que eu não posso carregar uma culpa dessa, porque
Não. Emoção, né? Eu dei emoção Sim, para ele. já estava ali, Eu me emocionei um pouco mais, eu me emociono, eu entro, mas é uma coisa assim louca da vida, né? Que como que eu posso prever? Olha o poder de uma comunicação, eu trago para você. Olha o poder de uma comunicação. Eu dou alma naquilo que eu faço. Eu acho que o sucesso que eu tenho obtido, graças a Deus, não no sentido petulante de sucesso, mas no sentido do resultado positivo. Eu estava contando para você em off agora que eu recebo dezenas de mensagens do que eu estou ajudando, conseguindo ajudar as pessoas, porque pelas lives que eu faço, estudando, e eu me conecto. Né? Eu me conecto. Isso não tem a ver com carisma, a gente tem que ver que, na verdade, com preparação, porque as conexões, o pessoal diz, não, mas aquele tem mais carisma para fazer. Não, são vários tipos de comunicação. Todo mundo pode ser um comunicador. Todo mundo. Porque a pessoa, às vezes você quer ser. Você não pode ser o modelo do outro, cada um tem um padrão. Né? Não pode ser o outro, tem que ser você, e você me ensinou isso. A autenticidade é fundamental na comunicação. Você coloca uma característica, não, eu quero ser igual ao fulano. Você vai perder o que você tem de melhor. Você tem que ir atrás daquilo que você tem de melhor. Agora, uma coisa eu sempre digo, não queira ser perfeito, porque aí você nunca começa. Você deixa para depois, não, sabe o quê? Falar bem é só para quem tem o preparo do Renato e tal. Nada, está aqui a prova viva, com vários exemplos do quanto que saber se preparar é o que faz a diferença para todo mundo que precisa se comunicar bem. E esse é o ponto. E tem uma coisa, que você quer ser alguma coisa, que você pode ser, mas ele é uma escada. Eu, por exemplo, queria colocar humor na minha fala. Eu demorei anos para colocar humor na minha fala, porque o humor é uma parte mais complexa que a emoção. Sim. Porque o humor, gente, é terrível, porque você coloca o humor e a pessoa não dá risada, pelo amor de Deus, aquilo destrói a gente. E eu adorava palestrantes que faziam rir, me fazia rir. E eu tinha a capacidade de tocar no coração, a parte emotiva, mas eu, na minha vida, sou muito bem-humorado, eu faço todo mundo rir. É verdade, sempre. Mas sim. Junto comigo, eu tenho mil histórias, dá para escrever um livro de histórias, de coisas que aconteceram. E você sempre tem história boa, é alegre, é muito legal. Aquelas histórias boas de contar. Você sabe que as pessoas... Na live não é tanto, porque eu tenho que aprender a fazer isso agora. Ainda eu estou muito técnica nas minhas lives. Mas no presencial, hoje, eu diria que de cada 100 palestras que eu faço, eu sou aplaudido de pé 98. Só técnica que não. E esse aplauso, ele vem de um conjunto. Não é uma questão de envaidecimento, mas é um conjunto que eu quebro aquela resistência com o humor, a gente dá muita risada no início. Torna simples, né? Não é piada pronta, não é nada, é uma coisa que flui, mas que eu tenho segurança para fazer isso. No início eu não tinha, então eu sempre digo, calma, vai chegar até o momento. Depois é o preparo, é o conteúdo, é a segurança que eu tenho naquilo que eu vou falar, mas eu não vou sem segurança. Eu tenho que dominar aquilo que eu falo. E o terceiro, eu tenho que pôr o coração naquilo. Eu tenho que me entregar, e graças a Deus eu consigo. Raramente eu não consigo me entregar. A coisa da entrega. Eu esqueço, mas eu fazia isso quando dava aula já, né? Até hoje, eu entrava na minha aula e esquecia. Eu entrava, quase entrar num personagem, mas não é um personagem plástico. Não, é entrar na tua alma mesmo, né? Eu acho que é uma coisa assim de você. É o personagem propósito. Não adianta, o comunicador não é igual, por mais que eu faça uma palestra informal. Não é igual eu estar conversando é um momento, eu posso fazer o mesmo. Você entra numa outra coisa, né? Eu sinto assim, que é como se você entrasse você está aqui e você entra numa pista que teu cérebro, ele vai, você vai mergulhando dentro de você e vai trazendo. Eu acho muito legal essa sensação de conexão, né, com o assunto e com a pessoa. E é engraçado, quando eu gravo uma entrevista, eu não gosto de gravar entrevista, eu gosto ao vivo. Quando eu gravo entrevista, eu às vezes tenho que gravar duas. Não, quando eu gravo que alguém está gravando comigo, eu não erro. Quando eu gravo sozinho, eu erro mais e eu começo a. Por causa disso, por causa da conexão, pela ausência do outro, né? E eu vou gravar uma entrevista com o jornalista erra e eu não erro, porque eu já estou conectado com ela. Ela não conseguiu conectar porque para ela é aquela coisa corriqueira, um erro técnico, você erra a digitação. Para mim, não, eu tenho uma responsabilidade, porque naquele momento eu estou em frente a uma jornalista
que me convidou para dar uma entrevista, eu já não posso mais errar, e eu conecto. É, Ontem eu fui gravar para a Record News uma coisa, eu gravei 5 vezes, que saco. E eu faço ao vivo com a Record News, uma tranquilidade. Fiz essa da CBN que eu postei agora no meu Instagram, lá no meu YouTube. Quando você bateu aquela... Você conecta. Então, se eu vou ao vivo, eu me conecto mais fácil que gravado. E assim é uma palestra, assim é uma aula. E eu acho que 100% de conexão, né? Agora, veja, e aí entra também o valor disso, porque se você não está preparado, tua cabeça fica lidando com questões que te tiram do momento da apresentação. Se você se preparou, você pega todo esse preparo, automaticamente você consegue colocar isso tudo em prática e você vai liberar a tua cabeça para se entregar o conteúdo com a tua alma. E esse que eu acho que é o grande ponto que, por exemplo, quem ainda está naquele estágio, na fase do sentir o medo, do se sentir muito limitado, não consegue esse tipo de conexão. Por isso que vai fazer uma apresentação, às vezes até dentro da empresa, numa reunião, e fica muito pequeno. É como se você visse só 1/3 daquela pessoa falando, porque o resto está travado na falta de preparo. Né? Bem, nossa. E às vezes, Cida, uma boa comunicação é que dá uma promoção. É incrível. Claro. A comunicação, gente, o que eu poderia dizer aqui? Estou pensando agora, mas eu acho que eu consegui o sucesso. Repito, não é sucesso no sentido de vangloriar, que sim, o teu desenvolvimento da tua carreira, conseguir resultados positivos dos outros, feedbacks positivos. Eu diria o seguinte, não é a comunicação só das palestras, você sabe, é o ato de se comunicar bem, pequenos, pode ser um pequeno evento. No dia a dia. Ele me dava, às vezes, 3 minutos. Quem lida com grandes líderes sabe que você tem que ter 3 minutos. Eu era muito prolixo, até hoje eu sou um pouco de falar demais, sabe? E eu lembro que o professor Caran da UPET, ele me ensinava, porque eles não têm tempo, você sabe bem, você vai lá com o presidente da Câmara, governador, um Oriovisto Guimarães, que presidiu o Grupo Positivo inteiro. Ele te dá 5 minutos, e você tem um texto de 20. Você tem que saber, na verdade, tirar os 5 e saber, eu costumo dizer, é o primeiro minuto do Jornal Nacional, e assim não é uma palestra, você tem que no primeiro... Você tem que dar manchete para o cara, porque ele só quer saber o que interessa. Olha agora, por exemplo, olha que interessante. Eu estou organizando um congresso, eu conversava com uma colega minha, eu falei, gente, os professores não se tocaram que nós temos um Ibope hoje. Porque quando eu abro lá o StreamYard no YouTube, eu vou ter 2 dias. Eu vou saber quem que vai dar Ibope, quem vai dar, porque as pessoas vão desistindo de você. Num congresso fechado, as pessoas dormem até assistindo lá, ficam no celular, mas elas estão na plateia, elas estão no auditório. Sim. Um ou outro sai, né? Até porque é chato sair. Num momento como esse, que eu tenho 10 mil pessoas, 20, 30 mil pessoas assistindo, por exemplo, eu sei quando sobe, quando baixa, porque fica aparecendo lá. Sim, tem 35. Então, nós vamos ter, depois do dia do congresso, eu vou saber exatamente, não precisa ter avaliação, eu vou saber qual que é o Ibope de cada um. Exatamente. Olha que coisa louca isso, Cida, porque minuto a minuto, né? Ibopes agora, real, porque está todo mundo exposto, e a pessoa sai da sala. Por exemplo, assim, ó, eu tenho um congresso, essa aqui está muito chata, eu vou trocar de canal. E a pessoa vai fazer uma outra coisa na vida, porque nós estamos concorrendo com a Globo, eu estou concorrendo com os youtubers, eu estou concorrendo com show de música, eu estou concorrendo com almoço, eu estou concorrendo com WhatsApp, e você tem que conquistar. Olha como ficou forte a comunicação, gente. Ficou maravilhoso isso. E assim, a gente tem que ter essa tranquilidade de saber que a gente vai se construindo nisso tudo, que a gente vai sempre buscando melhorar naquilo que é difícil e fazer disso um desafio que seja motivante, não desmotivante, né? E eu acho que isso é muito legal. Agora, nesse final, me conta um pouco, até para os nossos ouvintes saberem desse congresso, como quem é da área de educação pode participar, e aí você já faz a divulgação, que eu também quero fazer. Fazer 2 propagandas. Uma é essa, você vai gostar mais que a educação. Sexta-feira, nós temos um sarau de arte, educação, arte e emoção. E nós vamos ter o Chiniachik falando sobre a inteligência emocional, vai falar sobre comunicação, o Eduardo Chiniachik. Nós vamos ter um pianista, que é o Rogério Cury,
A história dele é linda, ele é um pianista famoso, apresentou no Guaíra já. Ele vai tocar para nós, vai começar com o Doutor Zhivago, aquele tema do Doutor Zhivago. Ah, sei, aham. Ele vai começar com... Gente, é um espetáculo. Pega teu vinho e vem com a gente 6 da tarde, vai dar 6 às 8h30. Nós vamos ter dança, nós vamos ter Que poesia. legal! Mas é no nós teu vamos perfil? No vai ser Renato Casagrande? Casagrande, YouTube do institutocasagrande.com. Se inscreve lá no nosso Então canal. se inscreve aí, Instituto Olha, Casagrande. gente, nós vamos ter... E esse pianista, ele casou com um padre, que era famoso, um cantor da TV Evangelizar, do canal Rede Vida. E o padre vai cantar Ave Maria no final. Vai cantar Ave Maria no final. Nós vamos ter a atriz da Globo, a Najara Tureta, que fez a filha da Malu Mulher, dos mais antigos vão lembrar. Sei, lembro dela. Tureta, que fez a Regina Duarte naquele seriado, fez dezenas de novelas da Globo. Ela vai falar sobre solidão. Vai falar sobre solidão em tempos de pandemia. O Pio Martins vai ter um papo conosco, filosofia, rapidinho. O Pio Martins, que delícia! O reitor da Positivo. Que é o comentarista da Rádio CBN. Eu não quero... Agora eu tenho medo de falar e esqueci de alguém, mas tem mais gente, deixa eu me lembrar. Mas às 6 horas, das 6 às 8h30, então tem música, arte, emoção, é tudo 5, 10 minutinhos cada um. E temos uma cantora, a Natasha Mequena. Gente, ela vai cantar um fado. É linda. Então, não dá a perder. Vou divulgar aí, um bom programa. Se clicar no meu Instagram, por exemplo, já está lá, no meu YouTube. Eu vou te mandar as artes para você divulgar ali. Então, esse é o Sarau de sexta. E o congresso da semana que vem, que é gratuito, os dois são gratuitos, os dois dão certificados. E o congresso nosso tem o Ivan Lins, tem o Augusto Cury, Aí temos muitos educadores, secretário de Educação de São Paulo, a Maria Inês Fini, que foi quase ministra da Educação também. Aí, para quem é da educação, são 2 dias, realmente, nós trouxemos os ricos. Temos uma educadora da Finlândia, uma de Portugal, uma dos Estados Unidos, contando como que as escolas estão se organizando na Finlândia, nos Estados Unidos, e Portugal. Então, é um evento imperdível, totalmente gratuito. Tá no Instituto Casagrande. Também no Instituto Casagrande. Tem que se inscrever, no Instituto. O Sarau não precisa se inscrever. O Sarau só se inscreve no canal. Mas o congresso tem vagas limitadas. Então tem que se inscrever no Instituto Casagrande, se inscreve lá. É pelo YouTube ou é pelo Zoom? Ele é pelo YouTube e a gente manda o link, a pessoa, quando se inscreve, recebe um e-mail com o link, clica no link e participa os 2 dias normalmente com a gente ali. Tanto no o Sarau não precisa se inscrever. Só se inscrever no canal do nosso YouTube, que a gente faz propaganda para se inscrever no canal. Vamos sortear 50 presentes, inclusive cursos de pós-graduação totalmente gratuito. Então, que bacana. É bem especial aí. Renato, uma grande satisfação ver esse teu movimento, porque você agita mesmo, você traz o movimento, e a educação sempre foi tua bandeira, e como é importante ter profissionais tão dedicados, e você dedica a tua vida a fazer o melhor pela educação, pelas pessoas, e eu tenho uma grande honra de ter participado um pouquinho do teu processo lá atrás, e fico sempre muito feliz de te acompanhar e saber que tudo que você faz é em prol a melhora da vida das pessoas. E isso é fascinante. Penso que esse deve ser um princípio da boa comunicação, a gente se preparar para fazer o nosso melhor. E eu quero te agradecer muito a gentileza de ter participado aqui da minha live de quarta-feira, e agradecer por você abrir teu coração, contando do momento de tanta dificuldade que foi aquele, mas também de tanta superação. E é um exemplo, porque tenho certeza que os meus participantes, os meus seguidores aqui, eles trazem esse desafio de querer melhorar a comunicação, mas ficam muitas vezes com aquela pontinha de, não, isso talvez seja só para os outros. E não, né? É para todo mundo pode. Então, vamos dar um recado, pessoal. Todo mundo pode, cada um com as suas capacidades, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu perfil, né? Porque são coisas... Tem perfil, é diferente de personalidade. Com o seu perfil, cada um faz... repito, preparo técnico, preparo em comunicação, preparo do conteúdo, porque a Cida me ajudou nisso muito, e é minha inspiradora, é uma líder para mim nisso aí. Sempre que eu falo em comunicação, eu falo em Cida Estilo. Então, ela sabe disso, porque ela foi fundamental nesse momento, e se eu não tivesse passado por você,
eu não teria conseguido, porque eu teria feito um discurso pequeno, um discurso, e eu não estaria preparado, porque você me fez preparar, e aquelas sessões tortuosas, que no início era uma tortura, bem sincero, uma tortura prazerosa, é uma tortura, gente, é uma tortura prazerosa. Porque o Yves Delatay, que é um psicólogo, educador, que ele diz o seguinte, a gente precisa transpor nossos limites. Claro. E são líderes que fazem a gente transpor limites, porque aquele professor que passa a mão na cabeça, aquele pai que passa a mão na cabeça, não. Existe uma coisa que é respeitar seus limites, outra coisa é transpor. É muito termo essa linha de quando que você sabe disso, Cida. Você sabe quando que você pode ir mais e quando você, é muito difícil, tem que ser muito competente. E o professor, eu trabalho com professor, eu falo isso para o líder também. Quando, como líder, eu posso puxar mais ou quando que eu tenho que respeitar? E você sabia disso, você sabe que você pode romper uma relação comigo. Se você for um pouquinho além naquele dia, você tem que dizer o seguinte, e no dia seguinte. Isso exatamente. É muito importante, gente. É muito importante, gente. A linha entre respeitar limite e transpor limites e estabelecer limites. Mas dá aquela provocada, né? Quando a gente sabe que tem um espaço ali, você tem que, mesmo que... E eu sempre digo, lá na TV, o Wilson Serra, que foi diretor por muitos anos do jornalismo, ele sempre falava assim, um amado, para Cida a gente deixa o serviço sujo e pesado, que é falar aquilo que a gente não pode falar, porque a gente sabe que ela vai falar, e aí as coisas vão ficar bem. E é isso, acho que a gente tem que, às vezes, mexer, né, cutucar o bicho com a vara curta, assim, mas de uma forma muito cuidadosa e cautelosa. Renato, que bom, vamos fazer outras vezes, assim, quero ter... Adorei o papo. Obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação também, e volto aqui a lembrar que nós estamos com as inscrições abertas da jornada intensiva da comunicação de alta performance, que é para quem quer, quem busca mesmo esse passo a mais e esse destravar a vida pela comunicação. Então, fica atento aí ao perfil e perdeu, depois não adianta chorar. Um grande beijo para você, boa sorte aí nas suas atividades. Beijo para todos vocês. E vamos continuando. Um beijo, pessoal. Até. Tchau.